esse é mais um Panorama RTN com os assuntos mais importantes da atualidade. E hoje eu estou recebendo novamente a advogada Ani Guedes para analisar um dos maiores escândalos sexuais dos últimos tempos, envolvendo celebridades da televisão, a humorista Dani Calabresa e o ex-diretor da Globo, Márcio Smelling. Ela o acusa de assédio sexual e ele move uma ação contra ela por danos morais. Doutora Ani, muito obrigada pela sua presença aqui com a gente. Obrigada a vocês, fico muito feliz em participar aqui, sempre temas tão importantes que a gente consegue trazer outras visões, outras informações e todo mundo pode se proteger. Muito obrigada. Pois é, nesse caso deles, né, o que alegam ambas as partes? Esse caso é um caso muito específico que dá visibilidade para uma situação que acontece em diversos lugares, né? Nós temos aqui uma hierarquia numa posição de trabalho que é ocupada por ele, que na época era diretor de um núcleo importante de humor na Globo, e uma acusação que é feita não apenas por ela, né? Ela foi uma porta-voz de uma situação que diversas mulheres alegavam. Então temos aqui um grupo de mulheres que alegam que o seu superior hierárquico praticava atos de assédio sexual com as integrantes desse programa. E o que esse diretor, né, o Márcio, tem de diferente nessa relação jurídica? Uma relação de poder, né, uma relação de possibilidade de pautar, de possibilidade de chamar, de vinculação e manutenção do seu trabalho. E elas, por outro lado, são mulheres em uma situação de vulnerabilidade porque estão numa situação de trabalho. O que é interessante desse caso, né, para a gente poder entender? Elas têm em face dele uma ação criminal, porque o assédio sexual ele leva em consideração uma afetação da sua intimidade. E ele, antes que a ação criminal entrasse em vigor, ele entra com uma ação civil requerendo indenização por dano moral pela exposição indevida de sua imagem e pelas consequências que isso gerou, né? Inicialmente ele é afastado por 180 dias e na sequência ele é desligado da Globo. Por que esse caso acabou sendo requentado recentemente? Porque ele requer ao Tribunal de Justiça de São Paulo, na verdade ela, né, a Dani, entra com uma ação no Tribunal de Justiça de São Paulo requerendo que ele não divulgasse as mensagens de WhatsApp que demonstrariam que ela também teria mandado algumas mensagens para ele com o mesmo cunho, tanto ela quanto outras mulheres que o acusam de importunação sexual. E o Tribunal de Justiça negou a ordem, ou seja, autorizou que ele, em sua defesa, pudesse expor essas mensagens. O que são mensagens de WhatsApp, né, Mari? Mensagens de WhatsApp são mensagens que você troca de forma privada, que são inclusive criptografadas, e a própria plataforma de mensagem não tem notícia do conteúdo. Na medida que ele expõe esse conteúdo para terceiros, ele está explorando, né, e expondo conversas da intimidade. Então, para ela, aquelas conversas não poderiam ser expostas. E para ele, era a única modalidade que ele tinha de se defender para demonstrar que ele não era um monstro tão horrível assim. Ele então faz uma live no YouTube de 2 horas, tratando dessa temática e tocando num ponto que eu acho muito delicado, né? Que é a inversão do discurso feminino, colocando essas mulheres numa posição de mulheres raivosas e trazendo informações do processo como se fossem verdadeiras. Diz ele assim, eu não sou nem réu no processo, eu sou indiciado. Por quê? Porque o processo dele é um processo criminal. O procedimento no processo criminal é diferente do procedimento no processo civil. Então passa por uma fase de coleta de provas e na sequência entra numa fase de denúncia. O Ministério Público participa, temos interesses coletivos. Enquanto que no processo civil é uma ação privada, ele contra ela vai ter um processo num andamento diferente do processo que teria a acusação criminal. Então ele ser ou não réu no processo delas é indiferente, né? Uhum. Se o fato, né, delas não responderem ou delas terem trocado mensagens do mesmo cunho, o que você responde para um assédio de um chefe seu? Eu acho que os papéis e as posições são muito determinantes nesse caso. O Tribunal de Justiça, quando autoriza a publicação dessas imagens, dessas mensagens, ele, na verdade, a meu sentir, numa primeira instância, ele autoriza uma exposição indevida, né? Eu acho que esse caso é importante nesse momento por causa disso. A gente entender que as plataformas de troca de mensagens também são um ambiente privado e que o fato de você coletar
não transforma isso automaticamente em prova. Porque para ser prova, precisa passar por uma espécie de perícia, precisa ter uma certeza, a criptografia precisaria ser quebrada, o conteúdo deixa de ser o mesmo e isso sim acontece uma exposição indevida de situações que podem não ter relação com o caso em tela, né? Mas até que ponto a gente pode expor esse tipo de mensagem ou um áudio, por exemplo? Então, se a gente for pensar assim, ao pé da letra, nós não podemos. Como é que acontece na seara criminal quando você tinha a possibilidade de ouvir ou de quebrar sigilo telefônico? O que você quebrava eram dados. Quantas vezes foram ligados para aquela pessoa, se aquela pessoa... Inclusive a escuta telefônica, que é autorizada na seara criminal, é uma escuta controlada. Então eu só posso usar daquilo que eu ouvi o que tem fato com o que eu estou investigando. O que não está relacionado com o que eu estou investigando, eu sou obrigada a desprezar, porque diz respeito à intimidade. Na própria esfera criminal, onde tem uma escuta controlada, essa escuta é condicionada e vinculada no processo. Por que no processo civil um simples print pode servir de prova para quebrar a vinculação da intimidade? Entende? A gente tem hoje uma visão turva do que é possível fazer porque a tecnologia está na nossa mão. Então, se está na minha mão, eu posso printar, eu posso colocar no processo. Mas entre o que eu printo e entre o que eu coloco no processo, existe um compromisso com a verdade dos fatos. A possibilidade de adulteração, a manipulação daquela narrativa, a falta de contexto, né? E principalmente a informação que você vai dar para um juiz que tem que julgar a partir do direito, o que pode deturpar uma visão. O que eu acho muito perigoso nesse caso, é uma opinião pessoal minha, né, como estudiosa do direito, é que isso vem vem enfraquecendo a luta das mulheres pela proteção dos seus direitos sexuais e reprodutivos. Na verdade, você tem aqui uma inversão de discurso e uma utilização muito mais midiática do que jurídica de papéis que deveriam ser discutidos na seara do judiciário, entende? Então, o fato dele fazer 2 horas de live, trazendo diversos prints e fazendo sua autodefesa, trata do fato à luz do que ele imagina, não à luz do que um juiz pode decidir, considerando todos os papéis das partes. O fato da hierarquia, o fato do ambiente de trabalho, o fato da importunação sexual e principalmente as consequências civis e criminais que isso vai gerar. E diante da justiça, como é que estão esses casos atualmente? Como eu falei, o processo criminal ele tem uma outra forma de andar. Não depende delas, né? Na medida em que elas ajuizam essa ação, o Ministério Público entra, né, no processo como autor titular da ação, ele vai passar por toda a fase probatória. Então, vai colher depoimentos, vai verificar se essas provas que foram juntadas são verídicas ou não, vai formar o seu juízo de convencimento e aí vai oferecer a denúncia. Não é tão simples nem tão rápido assim. Não. Em que momento que ele se transforma em réu no processo criminal? No momento em que essa denúncia é recebida pelo juiz e a partir dali essas provas vão ser renovadas, né? Porque tudo aquilo que se produz extrajudicialmente na fase administrativa precisa ser repetido na fase judicial para chegar a uma consequência. Porque o que você chega no final do processo criminal? Ou numa pena privativa de liberdade, ou numa pena restritiva de direitos, ou numa pena que vai te aplicar uma multa. Ou seja, as sanções são pessoais. Ao passo que no processo civil, as sanções são reparatórias, indenizatórias, né? Qual é o custo que isso vai dar para essa pessoa que se sentiu sofrendo esse dano? E, na verdade, o processo civil que ele move pedindo indenização inverte a realidade do jogo. O processo não é uma seara de exercício de vingança. O processo é uma seara de exercício de justiça. Então, tudo aquilo que civilmente será analisado é aquilo que pode ser reparado patrimonialmente. E tudo aquilo que pode ser criminalmente penalizado vai ser incidente sobre a pessoa, sobre a sua liberdade, sobre os seus direitos. Por isso que os procedimentos são diferentes. E voltando para a questão da exposição das mensagens, de áudios, né? Existem punições para divulgação de mensagens íntimas, fake news? Veja, as mensagens, quando elas são expostas sem que todos os participantes tenham ciência de que elas serão expostas daquela maneira, elas podem gerar 2 tipos de consequências, ou abusividade de direito ou ilicitude.
Abusividade de direito. Eu posso expor coisas na internet? Posso. Eu posso expor coisas que envolvam outras pessoas? Não. Se a pessoa se sentir ofendida, ainda que moralmente, não apenas materialmente, ela vai poder exigir reparação. Qual vai ser a reparação? Pecuniária e a cessação daquela publicação, daquela imagem. A reparação pecuniária é mais tranquila de conseguir. A cessação é quase impossível, porque nós não temos controle de quantas vezes essas imagens são compartilhadas, arquivadas, circuladas. A falta de controle no ambiente da internet torna esse pedido de cessação da publicidade um pedido quase impossível de ser realizado, porque você não depende só dos envolvidos, você depende da plataforma. Né? E aí a gente vai entrar num outro debate. É constitucional ou não é constitucional o papel da plataforma diante da responsabilidade civil? Então, nós temos na lei algum artigo específico que vai me dar uma contrapartida, uma penalização? Nós não temos. Nós temos penalização por exposição de nudes, o artigo 21 do Marco Civil da Internet. Nós temos penalização pelo uso indevido dos dados sensíveis, artigo 5º lá da LGPD. Nós temos pelo uso abusivo e ilícito, mas isso também vai ser mediado. A Associação Nacional de Proteção de Dados tem editado algumas normas para poder aplicar penalidades de multa às plataformas em caso de exposições indevidas. Mas nos casos das pessoas que praticam, que dentro dessa seara são entendidos como terceiros, esses terceiros só processando judicialmente mesmo. O que é o assédio moral e o que é o assédio sexual, para quem ainda tem dúvidas, né? Se realmente, né, passou por aquilo ou não, o que é, de fato? É importante a gente verificar que a situação de assédio vai acontecer sempre que eu estou numa situação de hierarquia ou subordinação, né? Então, o assédio moral é quando eu sou oprimida, obrigada a realizar coisas que eu não gostaria de realizar sobre parâmetros que eu não escolheria. Então, por exemplo, seu horário de trabalho é de 9 às 17 horas e todo dia eu me comporto como se o seu horário, como se você não pudesse sair às 17 horas, né? Você vai sair, eu te olho assim de uma forma estranha, eu dou trabalho que você não tem obrigação de fazer, eu coloco você para trabalhar com pessoas que você não tem habilidade ou com tarefas que você não tem habilidade, eu estou moralmente te assediando para tornar aquele ambiente insuportável para você por conta da rotina que você é obrigada a praticar. O assédio sexual, ele é direcionado. Ele é direcionado para obter vantagens, né, que tenham cunho de interesse sexual. Eu quero sair, eu quero, né, ofereço um café, tudo com cunho sexual. No caso específico, né, nas alegações da Dani, ela alega que ele passava a mão, que ele importunava, né, dizia coisas. E nas mensagens que ele exibe, a resposta que ela dá é sempre uma resposta ainda no tom de brincadeira. E quando perguntam para ela, mas por que você respondeu no tom de brincadeira? Ela, como é que você responde o seu chefe, né? Numa situação dessa. Então, o assédio sexual está sempre vinculado à vantagem sexual indevida. O assédio moral está sempre vinculado à deturpação da sua rotina para que você não suporte mais. Ninguém é obrigado a trabalhar numa situação que não suporta porque está moralmente desconfortável ou porque está sexualmente importunado. Tem crescido o número de registros de assédio sexual? Esses dados específicos a gente não tem como mencionar, porque nem todos os casos de assédio sexual em ambiente de trabalho ou em qualquer ambiente que você encontre hierarquização chegam no judiciário. O que chega no judiciário é muito pouco, porque reviver aquele momento do assédio sexual num ambiente em que você suporta porque depende financeiramente, é extremamente difícil, principalmente para as mulheres, né? Então, a gente tem sempre essa questão do silenciar como um dificultador de apuração. O que é fato? Desde que esses aparelhos eletrônicos ficaram vinculados à nossa rotina, com a facilidade que a gente tem de fazer registros, houve a maior possibilidade de você conseguir registrar esses momentos, né? Ou um colega, ou por foto, ou por gravação. Essas situações começaram a aumentar dentro da Justiça do Trabalho o pedido de reparação. Mas você percebe que é um ambiente muito sensível, né? Como é que eu vou denunciar se eu não consigo provar? É sempre num ambiente controlado por aquele que está hierarquicamente vinculado àquela pessoa, né? Então é muito complexo. Na Justiça do Trabalho, que embora não seja o meu âmbito de atuação, mas pelos
pelo andar, né, dessa quantidade de processo, a maior facilidade de conseguir provas é o que vai aumentar a possibilidade de você pedir uma indenização, considerando que essas indenizações não são pedidas enquanto o vínculo de trabalho não é encerrado. E é importante, né, que alguém que esteja passando por esse problema, é importante denunciar, né, doutora Ani? Sim, é muito importante, porque a denúncia é o que vai inibir a repetição dessas práticas, né? Seja porque você está ali incomodada, seja porque você não quer que aquilo se repita com outras pessoas. Então, se você está numa situação de hierarquia, se essa hierarquia faz com que você se sinta abusada, no sentido íntimo, né? Seja lá por quem for, você tem todo o direito de realizar essa denúncia. Nós temos a DEAN, que é a Delegacia da Mulher, que é especializada nesse tipo de situações, e as pessoas estão mais preparadas para receber essa denúncia com acolhimento, exatamente para que, na inexistência de provas, o seu relato seja valioso e, na existência de provas, elas sejam validadas ainda da forma como elas tenham sido recolhidas. Tá certo, doutora Ani. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Foi um prazer. E o programa de hoje fica por aqui. Não se esqueça, eu, Mariana Meirelles, estou na RTN TV todas as terças a partir de 8 da noite com o Panorama RTN. Aqui você fica por dentro dos assuntos mais importantes e interessantes da atualidade e confere entrevistas exclusivas. RTN TV, bem-vindo à novidade. Tchau, tchau.